Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal, é, eu tô gravando esses três vídeos aí, que é o setup 9.1, 9.2 e 9.3 aí do Larry Williams, tá? Eu criei uma regra de coloração para esses setups, tá? Então por isso que eu tô gravando esses três vídeos, que eu quero mostrar como que funciona o setup, esses setups, né? E, e aí dentro da regrinha de coloração, vocês vão ver que o gráfico fica uma árvore de Natal, porque aparece todo momento aparece esses setups, tá? Isso tanto na lateralização como na tendência. Porém, tá? O 9.1, o setup 9.1 é um setup de reversão, tá? Então se você está numa tendência de baixa, é um setup de reversão, tá? Onde o movimento tende a reverter, nem que seja para uma correção. E os setups 9.2 e 9.3 são setups de tendência, ok? Então aqui você tem o cardápio completo. Você pode operar tanto na tendência com 9.2 e 9.3 e você pode operar também com 9.1, que é um setup de reversão, ok? Então, tá, vamos lá. Eu já tô com a minha média 9 exponencial, né? Quem assistiu os outros vídeos vê que eu coloco a média 9 e a média exponencial, ok? Tá? Esses setups é baseado praticamente na média 9, tá? Então, assim, o setup 9.1, né? Rapidinho. É quando a 9 vira, tá? Então, virou aqui, ok? Então, aqui já virou, aqui virou. Então, só aqui, ó, já teria dado 20 pontos, ok? E o que é legal, ó, por exemplo, aqui deu uma subidinha, tá? Aqui já foi direto, ó, tá? Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece, tá? O importante, gente, é que vocês saibam que não existe nenhum setup que é 100%. Tá? Todo setup pode ser o melhor setup. Você pode colocar, sei lá, 9 indicadores aqui e se confluir. Eu já vi isso, tá? Por isso que eu estou dando de exemplo. Você pode colocar 9 indicadores e se confluir 4, 5, né? Você entra. Vai falar, pô, 5 confluência, cara. A probabilidade disso dar errado é muito baixa, né? Mas acredite, tá? Às vezes você coloca aqui 5 indicadores, os 9 indicadores, os 5 da confluência para compra, e você compra e o negócio despenca. Então, é uma coisa que eu ouço desde quando eu comecei. No primeiro dia que eu comecei nessa vida de trader, eu ouço isso. O mercado, ele é soberano, tá? Então, assim, ele faz o que ele quer. Tá? Quem dera se ele fizesse o que a gente quer, né? Mas ele faz o que ele quer, tá? Então, 9.1, a média 9 virando. 9.2, quando você tem o candle, você tem os candle referência, né? Que é o que? O candle referência nada mais é o com maior fechamento dentro daquele movimento. Então aqui, ó, esse aqui é o referência, aí teve esse aqui que o fechamento foi mais alto, se tornou referência. Depois esse aqui se tornou referência, tá? Aí depois esse aqui 9.2 aqui, ó, tá? Então o candle, o seguinte, ele fechou abaixo da mínima do candle anterior, certo? Isso sem a média 9 virar, lógico, tá? E se ela vira, ela se torna um setup 9.1, tá? Então assim, para ficar claro mais uma vez, o 9.2 e 9.3 são setups de tendência. Então, se a 9 virar, né, que nem nesse caso aqui, ele não é mais o setup 9.2 nem o 9.3. Aqui é o 9.1, que é um setup de reversão, certo? Então tá, vamos lá. Agora ao setup 9.3. O setup 9.3
né? Como eu disse no vídeo anterior, o setup 9.2 ele é muito raro de acontecer. Você vê que aqui ele aconteceu uma vez, depois ele aconteceu outra, aqui ele não aconteceu, não aconteceu, tá vendo? Ele é um dos mais raros aí para acontecer, tá? Agora o 9.3 e o 9.1, o 9.3 mais especificamente é um dos que acontece a todo momento, tá? O que o 9.3 me diz, tá? O 9.3, então vamos pegar essa subida aqui, essa primeira subida aqui, tá? Então o 9.3 ele me diz que você tendo, aqui foi o candle referência, tá? Deixa eu até marcar ele aqui, tá? Então esse aqui, ó, foi o candle referência, certo? Eu não estou conseguindo deixar reto isso aqui hoje não. Tá, esse aqui foi o candle referência, então minha referência está ali. Esse primeiro aqui, ó, ele não fechou abaixo da mínima desse cara, então ele não é o ponto 9.2. Porém, ele fechou abaixo desse fechamento, tá? Então 9.3 ele me diz o que? Se tiver dois candles, né, que fechem abaixo do candle referência, tá? Ele é o 9.3, tá? Então a minha entrada seria o que? Aqui, ok, com o meu stop abaixo dele, tá? Meu stopzinho aqui abaixo do candle que eu entrei, tá? Aí vocês vão ver que, por exemplo, ele não deu uma entrada aqui porque ele não rompeu para cima, tá? Então você vai abaixando a sua entrada, ele vai ser aqui a sua entrada. Aí aqui ele me deu, tá, a entradinha, ok, e aí ele foi embora, ó. Ele foi, depois ele voltou aqui no meu, né, ele voltou aqui na minha entrada, bateu na média e foi embora, tá? Então aqui você teria duas situações, ok? Ou você vê que aqui ele entrou, mas ele estava um pouquinho acima. É que como eu falei no primeiro vídeo, tá? Eu nunca entro na linha onde teve a máxima, tá? Eu deixo ele violar mesmo, né? Então, para mim, ó, que ele viole aqui meio ponto, aí para mim é a entrada, tá? Então, você vai ver que isso vai te salvar muitas vezes, tá? Antes de ontem, eu estava operando um outro setup, um setup 1, 2, 3, e eu caí na besteira de colocar, por exemplo, a minha entrada bem na linha do candle anterior, sem ter o rompimento, sem brincadeira. Ele foi lá, pegou a minha ordem e voltou tudo na minha cara. Me deu um stop de mais ou menos uns 12 pontos, ou seja, R$ 120. Então não façam isso, tá? Às vezes a gente quer tanto entrar na operação que a gente enxerga uma entrada onde vai te dar um loss, tá? Então a melhor coisa é deixa ele violar um pouquinho, ok? Então aqui, ó, deu a sua entrada, aí, ó, você vê que ele não bateu os 10 pontos, né? Quase os 10 pontos. Então aqui eu não sei se ele chegaria nos 10 pontos ou não, tá? Ó, ele ia chegar, mas ele não ia bater nos 10 pontos, tá? Então, se você tivesse movido a sua entrada, o seu stop para sua entrada, você ia levar um loss aqui. Você ia ser estopado, tá? Mas enfim, aí, beleza, você foi estopado. Aí, qual que foi o seu próximo candle referência? Esse aqui, tá? Então, vê que aqui, ó, beleza, você foi estopado nessa primeira, só que daí o seu candle referência se tornou esse aqui, e aí você vai colocar a sua próxima entrada, ó, 2 que fecharam abaixo do candle referência. Então a sua entrada seria aqui, tá? Seu stop abaixo dele, ou você pode colocar abaixo aqui da menor mínima, certo? O setup mesmo, ele é abaixo do candle. Só que como esse aqui está muito próximo, eu prefiro colocar abaixo desse aqui, é mais seguro, tá?
Então aqui você vê que já teria rompido aí, ó, teria batido e rompido em cima. Então aqui já teria te dado um lucro bom ainda, ó. O que você pode fazer? Bom, é aquilo que eu disse. Eu opero sempre com stop financeiro de 10 pontos, tá? Mas, por exemplo, se você for alterando o seu stop tá aqui, certo? A sua entrada foi aqui, ok? Aí você coloca o seu... Ele subiu, né? Ele subiu, foi embora. Você coloca o seu stop abaixo desse candle aqui. Tá, beleza. Aí fechou, aí você coloca... espera esse aqui fechar, né? Lógico. Coloca abaixo dele. Depois abaixo desse aqui, ó. Você vê que aqui você já teria sido estopado, tá? Mas você garantiria aí 12 pontos, né? 20 pila aí acima do meu stop financeiro, tá? Então, tá. Ok. Aí, ó, 9.3, candle referência. Esse, esse. Tá vendo que esse aqui foi pequenininho, mas ele fechou abaixo. Então, minha próxima entrada seria no rompimento desse segundo candle, tá? A média 9 não virou, continua ascendente, tá? E aqui ele deu uma rompidinha, tá? No stop aqui embaixo, ok? E já te deu mais um gain. Mesma coisa, se você quiser ir movendo o seu stop, né? Deixa esse candle grande aí fechar, coloca abaixo dele, pô. Beleza, fechou o próximo candle, coloca abaixo dele, coloca abaixo dele, coloca abaixo dele, opa, estopou, certo? Então, vamos lá, 15 pontos, tá? Aí agora, vamos lá, próxima entrada. Então aqui já foi 12 com 15, 17, com 10 lá do primeiro, 27. Tá? Candle referência, ó, esse aqui, esse aqui, opa, fechou aqui abaixo, fechou 1, fechou 2, tá? A minha entrada vai ser na violação dele, tá? Stop aqui, não violou, vem pra cá, tá? Entradinha na violação do cidadão aqui, tá? O cidadão foi e violou, certo? Então, violou, mesma coisa, ó. 7. Aqui ele teria dado aquele... se você tivesse feito aqui nesse... É que esse candle aqui não foi um candle grande, que nem esses caras aqui, né? Para você colocar o stop abaixo dele, né? Mas se você coloca abaixo dele aqui, por exemplo, ó, como tá bem próximo aqui, pô, você tem que ter o bom senso, né, cara? Ele não foi um candle grande, tá? Coloca abaixo dele, que se você tiver um stop, você vai ter um stop de 2 pontos, né? Então, você já tá com 27, 37 pontos. Você perder 2 pontinhos não machuca ninguém, né? E você vê que aqui, ó, ele não chegou a... Deixa eu pegar uma linha reta aqui para ficar mais fácil, né, pô? Esse negócio torto aí, se eu fosse passar no psicotécnico, eu não passaria, né? Ó, deu a sua entradinha aqui, aí depois você jogou o seu stop pra cá, tá? Então deixa rolar aí, certo? Então, ó, você vê que aqui ele ia fazer os 10 pontos. Se você, depois desse cara aqui, ó, que tá um pouquinho maior, você deixa, vai movendo ele pra cá, ó. Stop aqui, stop aqui, stop aqui, stop aqui, stop aqui, aqui e aqui, certo? Então fez o primeiro pullbackzinho ali, ó. Seu gain seria de 18 pontos, beleza? Então, mais 18 pontos, aí põe aí 37 mais 18, vai dar 45, 55, certo? E aí aqui, ó, você vê que, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, candle referência, aí teve 2 também, você entraria aqui, aqui você seria estopado, tá vendo?
Mesmo que você colocasse desse candle aqui um pouquinho maior, você seria estopado, e aí aqui ele volta a te dar um setup 9.1, tá? Então ele te estopou com um stopinho curto, né? Então sua entrada teria sido aqui, certo? Aí você vai mexendo o seu loss pra cá, entrada, o seu loss aqui, certo? Então você teria tido aí um loss de 5 pontos, tá? E aí aqui na sua nova entrada no 9.1 você faz direto aí os 10 pontos, ou se quiser ir mexendo também no stop, você pode ir mexendo e vai, e já teria te dado aí uns 13 pontos, ok? Então só nessa brincadeira aqui, nessa subida aqui, ó, das 9h50, ó, em 3 horas, teria feito aí mais de 60 pontos, tá? Então é lógico que não é todo dia que tem essas entradas boas, né? Você vê que aqui foi esse aqui é um movimento de livro, né? Você pega, ó, subiu, fez o pivôzinho de alta, né? Rompeu o pivô de alta, aí fez o pullback no pivô de tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro pivôzinho, né? Não, na verdade, isso. Aí rompeu o pivôzinho de alta e fez o pullback aqui dentro. Esse cara aqui rompeu, tá vendo? Aí fez o pullback bem aonde? No pivô de. Bem no pivô aqui, certo? Aí fez o pullback que também coincidiu sendo um power break, né? Aí rompeu, pô, aí foi embora. Então aqui, ó, se você fosse estudar os livros aí, pô, aí deu um fundo duplo aqui, ó. Olha o fundinho duplo, ó. O fundo duplo com pivô de alta, rompimento do pivô de alta, o movimento foi embora, né? Então, se você pegar esses movimentos aqui, dá para você estudar um monte de coisa aí que acontece. Ó, olha aqui, ó. Vamos estudar esse aqui não foi bem um martelo, né? Mas esse cara aqui, ó, foi um. Ele subiu um pouquinho, né? Mas se ele tivesse aberto um pouquinho aqui para baixo aqui dele, seria um engolfo, né? Isso aqui você estaria mais para um estrela da manhã, estrela da noite, não sei aqui embaixo qual que é o nome, mas seria basicamente uma estrela, né? Então você pega aqui, ó, esse cara aqui, né? Ele já fechou quase no rompimento dele. Se ele rompe aqui, então o movimento seria mais forte, né? Se ele rompe essa abertura aqui, ó, é que ele não chegou a romper, mas ele fechou quase na abertura. Então a força que ele tem, né, é alta. Então se você pega uma entradinha daqui e depois vai só conduzindo com a 9, ó, o que você vai fazendo? Ó, o que você pode fazer, ó, marca nessas reversões aqui a média, ó, você marca a mínima. Então minha mínima aqui, meu stop tá aqui, tá? Então eu entrei aqui na minha estrela, pô, subiu, aí corrigiu aqui, ó, não corrigiu. Você pegar uma Fibo também, ele não corrige nem 50% do movimento. Então, quando você tem um movimento assim que não corrige nem 50% do movimento, ele tende a ser mais forte. E foi o que aconteceu aqui. Ele subiu, foi embora, tá? Então, você pega aqui, ó, rompeu, beleza, meu stop tá aqui embaixo, né? Aí, pô, teve a primeira correção, coloquei meu stop aqui, ó, um pouquinho para baixo. Aí foi embora, né? Aí fez uma correçãozinha aqui, ó, com esse candle negativo. Pô, coloco meu stop ali. Aí fez a próxima correção, né? Na mínima da correção, coloco meu stop aqui. Coloco meu stop aqui, né? Aí subo um pouquinho mais, que teve uma outra correçãozinha aqui, tá? Depois aqui, tá? Aqui eu já teria sido estopado, tá? Então, mas olha só, 86 pontos, tá? Só nessa subida aqui em 3 horas. Então, assim, né? É lógico que é muito difícil você pegar um movimento desse, né? E ainda mais para quem está começando, é difícil enxergar tudo isso aqui, né? Que a gente falou.
Por isso existem os setups, né? Você vê que no setupzinho a gente ia fazer uns 60 pontos, né? Não tá bom? Tá ótimo, cara. Se você pegar aí uma média de 30 pontos, 20 pontos no dia, você tem que fazer a conta do seguinte: na semana, quantos pontos que você vai fechar na semana? Pô, se for 25 dias, dá 100 pontos. Então, se eu fechar 100 pontos na semana, já tá bom, né? É R$ 1.000, né? 4 semanas, R$ 4.000, tira os impostos, você vai pagar aí pro governo 20% de imposto. Então, dos 4.000 você vai perder 800, 3.200, mais esses 200 de emolumentos aí da bolsa, tudo, né? Você vai ficar com uns 3.000, 2.000 e pouquinho aí livre, né, dentro do mês, né? E quem não quer um salário desse, né? Já é um salário excelente, tá? Bom, então aqui, ó, eu finalizo os setups do Lero Williams, tá? 9.1, 9.2, 9.3. Você vai ver uma outra versão que é a versão do 9.4, tá? O 9.4 não é do Larry Williams, só que ela também existe, que é o que? Quando vira a média, por exemplo, um candle aqui virou a média para baixo e o próximo, sem romper esse cara aqui, ele vira a média para cima de novo, tá? Eu não gosto muito do 9.4, tá? Não tenho ele na minha regra de coloração, mas ele existe, tá? Vocês vão escutar aí falar, ele não foi o Larry Williams que criou, o Larry Williams criou só os três, tá? E o próximo vídeo que eu vou mostrar vai ser como colocar a regra de coloração aqui para esses três setups, tá? E como operar com essa regra de coloração, ok? Então, beleza, bora lá pro próximo vídeo. Obrigado, pessoal, pela atenção e vamos que vamos.